E eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos. E nós vamos passear pela carta aos Romanos. Eu peço que nós leamos juntos o capítulo 1, verso 16, e em seguida vamos orar ao Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ao Senhor em oração. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar, que nos orienta, que nos guia, que nos instrui, que nos ensina. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que sem Ti, Senhor, eu nada posso fazer. Mas usa-me como instrumento Teu para trazer a Tua palavra ao Teu povo que aqui se encontra e fala aos nossos corações, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Edifica a Tua igreja. Exorta aquele que precisa ser exortado. Consola o que precisa ser consolado. Dá vida àquele que está morto. Glorifica Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo está no final da sua terceira viagem missionária, fazendo uma coleta para ajudar os judeus que passavam por dificuldade, a igreja que passava por dificuldade, em Jerusalém. Paulo pretendia ir para a Espanha, para continuar as suas missões e pregar o Evangelho na Espanha. Ele precisava de apoio missionário dos de Roma para continuar as suas missões. Entretanto, Paulo nunca tinha ido a Roma, na igreja de Roma, ele ainda não tinha ido lá. Não foi Paulo quem plantou a igreja de Roma. Provavelmente foram os judeus convertidos no Pentecostes e voltaram para Roma e começaram o trabalho lá. Então, meus irmãos, ele envia essa carta para pedir algum apoio missionário para ir até a Espanha e também trocar algum fruto espiritual, ser abençoado pelos irmãos, abençoar, quem sabe, conseguir alguns convertidos ali em Roma. Então, Paulo, na Epístola aos Romanos, ele vai expor o Evangelho que ele prega, a mensagem que ele leva consigo, o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A Epístola aos Romanos é o que a gente tem mais parecido com uma teologia sistemática, na qual ele vai mostrar, qual é a mensagem que ele prega. Então, meus irmãos, eu gostaria de ler novamente então o versículo 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo tem uma mensagem que ele entregou a sua vida para levar. Paulo, ele foi perseguido, foi açoitado, ele passou por naufrágios, por dificuldades, porque ele tinha uma mensagem muito importante. Essa mensagem, o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas de salvação em Cristo. E ele entregou a sua vida, os seus dias, para proclamar esse Evangelho. Por quê? Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Logo de cara, eu fico perguntando a você, perguntando a mim mesmo e pergunto a você: será que nós temos valorizado o Evangelho? Será que nós levamos o Evangelho com tal seriedade a ponto de falarmos como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação. Então nós queremos proclamar o Evangelho, queremos anunciar a outros
o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é tão importante, meus irmãos, nós levarmos o Evangelho para outras pessoas? Por que é tão importante nós nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho? Por que o ser humano precisa de salvação? Veja o verso 18, diz o seguinte. O Mário não vai pregar aqui, mas eu vou falar sobre a ira também. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. O que Paulo está dizendo? Deus está irado. Por quê? Ele é o Criador de todas as coisas. E os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Só de você contemplar todas as coisas, você percebe que existe um Criador. Você percebe que alguém criou todas essas coisas. E os seres humanos se tornam, então, indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não tive evidências suficientes. Por quê? Só de você observar o mundo à sua volta, ou você mesmo, a complexidade do ser humano, dos ecossistemas, dos animais e de tudo que te rodeia, já te mostra que existe um Deus, que alguém criou tudo isso, e esse alguém é Deus. E ao invés dos homens adorarem o Criador, eles adoram outras coisas. Eles adoram a criatura no lugar do Criador. Adoram imagens de aves, quadrúpedes e répteis. Adoram qualquer outra coisa que não o ser humano. Inculcando-se por sábios, ou seja, achando que são sábios, na realidade, tornaram-se loucos. Inventam suas próprias teorias que deixam de lado o Criador e focam somente na criação, na criatura. E isso deixa Deus irado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E o ser humano, querendo ficar livre de Deus, fazendo as coisas do seu próprio jeito, por sua incredulidade, é como se Deus dissesse: tá bom, então que seja feita a sua vontade. E o ser humano entregue a ele mesmo é totalmente depravado, é totalmente corrupto, é totalmente mergulhado nas suas próprias paixões pecaminosas, como nós vimos no verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, e sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O ser humano, então, entregue a ele mesmo, ele está nessa condição, mergulhado
nas suas maldades, mergulhado no seu pecado, aprovando coisas que desagradam a Deus. Alguns estudiosos entendem que no capítulo 1, Paulo está focando mais nos gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, né? Então tinham essa distinção entre os judeus e os gentios. Aí os judeus poderiam pensar assim, não, mas nós não somos tão perversos assim, nós conhecemos a lei, nós temos os oráculos de Deus, nós fazemos aqui os nossos rituais. E aí Paulo vai dizer, você é judeu? Vamos lá, verso 17, capítulo 2. Se, porém, tu que tens sobrenome judeu, e que repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz do que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensina outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abomina os ídolos e rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, os gentios pecaram contra Deus, mas os judeus também. Aqueles que não eram, entre aspas, religiosos, pecaram contra Deus, mas os religiosos também. Eu coloquei entre aspas porque todo homem é religioso. Mesmo aquele que diz que não adora a ninguém, a Deus nenhum, ele está adorando alguma coisa. Nem que seja ele mesmo, o dinheiro dele, a fama dele, os joelhos dele estão dobrados diante de algum, entre aspas, Deus. Judeus pecaram contra Deus, gentios pecaram contra Deus, e no capítulo 3, Paulo ele vai generalizar. Ele vai mostrar qual é a situação, a condição do coração do ser humano. Meus irmãos, leia comigo o verso 10 do capítulo 3. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecendo o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha a situação do ser humano, não há justo, não há um sequer. Da língua, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e ninguém é justificado pela sua própria obediência à lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Geralmente, quando eu vou evangelizar as pessoas, eu faço algumas perguntas. Eu pergunto assim, você acredita em Deus? Geralmente, todos dizem que sim. É muito difícil. De vez em quando eu pego algum ateu. Mas geralmente, aqui no Brasil, grande parte vai dizer que acredita em Deus. Eu pergunto, você se considera uma boa pessoa? Como a maioria se considera também. É muito difícil você dizer, não, eu sou... Ou encontrar alguém que diz, não, eu não sou uma boa pessoa. Geralmente as pessoas dizem, não, sim, sou uma boa pessoa. Porque o parâmetro que eles têm é tipo, eu não sou um estuprador, eu não sou um assassino, eu não sou um ladrão, mas quando a gente tem algum parâmetro para medir isso, as coisas mudam. Por exemplo, aqui, nós observamos que pela lei
vem o pleno conhecimento do pecado. A lei mostra que nós somos pecadores. A lei é como um raio-x. Ele mostra o problema, mas ele não resolve o problema. Você pode ir no médico, tirar, bater ali uma chapa. Esses dias eu machuquei meu braço, eu achei que tinha quebrado, eu fui tirar um raio-x. Graças a Deus não quebrou. Mas ele mostrou ali o problema. Ele diz, olha, agora eu não posso pegar o raio-x e passar no meu braço e não vai resolver o problema. Ele mostra, mas não resolve. Então eu passo às pessoas, e é uma boa forma da gente evangelizar, faço umas perguntas a respeito da lei de Deus. Pergunta, você já mentiu alguma vez? A pessoa geralmente diz que sim. E eu pergunto, quantas vezes você já mentiu? Várias. Como é que a gente chama quem mente muito? Puxa, mentiroso. Você já desobedeceu seus pais? Já. Quantas vezes? Várias. Rebelde. Já falou o nome do Senhor em vão? Já. Quantas vezes? Blasfemo. Se você fosse julgado diante de Deus, à luz do que você acabou de confessar, o que seria justo que Deus fizesse com você? Condenar. E é esse o ponto. É esse o ponto aqui. Todos nós pecamos contra Deus. Se a gente parar para lembrar, quantos pecados foram necessários para Adão e Eva serem expulsos do jardim? E agora pense quantos pecados você já cometeu durante a sua vida. E ainda comete. O que você mereceria? O que você mereceria? Eu respondo, a condenação. O que eu mereceria? A condenação. Justa condenação de um Deus totalmente santo, puro e bom. Nós quebramos as leis de Deus. Então, meus irmãos, no versículo 23, vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, calma aí, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Chegando até o capítulo 3, meus irmãos, é deprimente. É terrível. Você lê os 3 primeiros capítulos de Romanos, nossa, gentios pecaram contra Deus. Os judeus, que são os mais religiosos que a gente conhece, também pecaram contra Deus. Todo mundo pecou contra Deus. E agora? É exatamente isso que Paulo está tentando fazer. Levar a gente a compreender o nosso pecado. E é isso também o que a lei faz. Ela mostra que nós somos pecadores. É como se você se olhasse no espelho e visse que você está todo sujo. Mas o espelho não te limpa. O raio-x não resolve o problema. Todos nós precisamos de um Salvador. Por isso que é tão maravilhoso quando ele vai dizer aqui, na continuação do verso 23, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É isso que deve nos fazer exultar. Esse Deus, que é todo-poderoso e santo e bom e justo, Ele prepara uma redenção para o pecador. Ele não salva anjos caídos, mas Ele prepara uma justificação para Deus poder perdoar os nossos pecados e ainda assim permanecer justo, porque o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Um sacrifício precisava ser feito, um sacrifício de alguém que fosse perfeitamente homem para substituir os seres humanos. Uma grande quantidade de seres humanos precisava ser um sacrifício de valor infinito para cobrir tão grande condenação de pecados que nós temos. Era necessário Deus, homem, vir. E Ele veio. Alguém falou que o maior feito na história não foi o ser humano ter ido à lua, mas o Filho de Deus ter vindo à terra. Jesus Cristo, Ele vem. Ele então cumpre perfeitamente a lei de Deus.
Ele se entrega na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é morto, sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou para a salvação de todo aquele que nele crê. Vocês creem em Jesus? Você confia firmemente em Cristo? Creia nesse Cristo. Olha de onde é que ele tira o pecador. Como a gente estudou Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Temos vida em Cristo. É maravilhoso, meus irmãos. Todo mundo na história, até mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles não foram salvos pelas obras deles, ou pela obediência deles à lei, mas eles foram salvos pela fé no Messias que viria. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles criam nesse Messias que viria. Essa promessa que um dia viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, desfazer as obras do diabo, aplacar a ira de Deus, resolver o problema do ser humano e nos justificar. Todos os crentes do Antigo Testamento, eles não foram salvos pelas suas obras, mas pela fé na promessa do Cristo que viria. Capítulo 4, verso 3. Os judeus, lendo isso, como eu falei a vocês no domingo passado, tinham grandes figuras do Antigo Testamento que os judeus eles tinham em autoestima. Quem foi que eu falei na semana passada? Quem lembra? Moisés. Mas lembra que eu falei para vocês que alguns falavam de Moisés, mas tinha alguém que alguns consideravam até mais importante que Moisés? Quem era? Abraão, né? Então, eles ficavam nessa, os judeus tinham Abraão e Moisés em alta conta, em alta estima. Então, Paulo vai dizer o seguinte, verso 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi salvo pela fé em Cristo, que viria. Ele creu na promessa de Deus, nesse Cristo que na plenitude do tempo pagou o preço. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai mostrar de onde que veio o problema do pecado. O primeiro Adão, por conta de um homem, o pecado entrou no mundo. Verso 12, capítulo 5, verso 12. Pois assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo. É mais fácil começar um incêndio ou apagar. Um só homem entrou o pecado no mundo. Às vezes com uma fagulha começa um incêndio numa floresta inteira, né? É mais fácil começar o incêndio, mas resolver o problema que são elas. Então um só homem, Adão. Adão quebrou a aliança com Deus. Adão desobedeceu a Deus. Adão quebrou o pacto com Deus. E o pecado de Adão afetou todos os seres humanos. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por conta da queda do primeiro casal, é que veio a morte, a corrupção, o pecado no coração de toda a sua descendência. É por conta da queda do primeiro casal que as coisas estão como estão. Porque é por conta da queda que o ser humano ele já nasce com o pecado imputado de Adão, que a gente chama de pecado original, inclinado para fazer coisas erradas. Por isso vocês não precisam ensinar os seus filhos a fazer o mal. Só vocês não ensinarem o correto, daqui a pouco vocês vão estar observando ele fazendo um monte de coisas erradas. O ser humano já nasce inclinado para o mal, por conta da queda. Né? Verso 12 ainda, também a morte passou
para todos os homens, porque todos pecaram. Então, por isso que existe a morte, e quando eu falo da morte, a gente entende que existe a morte física, mas existe uma morte espiritual e existe uma morte eterna. Mas, meus irmãos, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, também por um só homem. Quem é esse homem? Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e a consequência do seu pecado afetou todos nós. Nós nascemos com o pecado imputado de Adão. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, ele obedeceu perfeitamente a Deus. Ele obedeceu à lei de Deus, ele cumpre todos os mandamentos de Deus de maneira perfeita. Se nós perguntássemos a mesma coisa a Jesus Cristo, Jesus Cristo, você já desobedeceu seus pais? Você já mentiu? Você já cobiçou? Ele diria não, porque Jesus Cristo ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. Jesus Cristo, Adão é tentado e pecou. O Senhor Jesus Cristo é tentado e venceu. Jesus Cristo venceu. E todos aqueles que estão em Cristo têm a salvação. Se você crê em Cristo Jesus, os seus pecados estão perdoados. Verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem duas condições para o pecador. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Ou o ser humano ele vai estar em Adão, tentando se salvar pelas suas obediências, pelas suas obras, por si mesmo, e ele não vai conseguir, porque ele não consegue cumprir perfeitamente, ou ele confia perfeitamente naquele que obedeceu. Ou ele confia naquele que obedeceu perfeitamente, melhor dizendo, Cristo Jesus. Você está em Adão ou em Cristo? Você está tentando se salvar pelas suas próprias obras, pela sua religiosidade ou por qualquer outra coisa? Ou você está confiando no sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário? Aquele que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Só em Cristo há salvação, só em Cristo há justificação, só em Cristo nós temos paz com Deus. Ficou claro isso aqui? Meus irmãos, em Cristo nós somos uma nova criatura. No capítulo 6 ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Em Cristo nós não podemos continuar vivendo da mesma forma como nós vivíamos antes. É aquela velha ilustração do Paul Walsh do caminhão. Se eu chegasse aqui e dissesse que foi atropelado por um caminhão, vocês iam acreditar? Não, porque alguma evidência tinha que ter. O Senhor não é maior que um caminhão? Sim. Então nós não podemos dizer que tivemos um encontro com o Senhor se continuamos vivendo da mesma maneira. Alguma mudança precisa ter. Se Cristo Jesus morreu para pagar o preço pelos meus pecados, eu não vou continuar vivendo uma vida de pecado dissolutamente. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu fui regenerado, nascido de novo. Verso 4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós precisamos entender a nossa condição em Cristo. Em Cristo você não é escravo do pecado. Você tem condições de combater contra o pecado. Mesmo que ainda enfrentemos dificuldades, tentações, lutas, sim, mas nós ainda não fomos glorificados, mas nós já somos uma nova criatura. Nós já temos condições de combater, de lutar, de usar os meios de graça para viver em novidade de vida, para viver uma vida diferente da vida que vivíamos antes de conhecer o Senhor. Muito embora, meus irmãos, nessa caminhada, nós não vamos ser perfeitos. Quando nós pecarmos, nós devemos ao Senhor confessar,
pedir perdão. Nós ainda lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Se a gente lembrar o que diz no capítulo 7, ele vai dizer assim, olha, o bem que eu quero, esse não faço, eu faço o mal que eu não quero. Mas o importante aqui é no verso 25 do capítulo 7, que ele vai dizer o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É o Senhor Jesus Cristo que nos livrará do corpo dessa morte. Nós temos a esperança de que um dia seremos glorificados e não iremos mais pecar. E essa é uma esperança daqueles que confiam em Cristo. Entretanto, para o cristão existe uma firme segurança. Qual é essa firme segurança? Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Deus que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai terminar. Nós podemos ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como filhos de Deus, o Senhor cuida de nós. E até mesmo as adversidades que a gente enfrenta na vida, é Deus trabalhando no nosso caráter, deixando a gente mais parecido com Cristo. Quando nós somos cristãos, a gente entende isso. Somos nova criatura, não somos perfeitos, temos lutas aqui, mas podemos ter a segurança de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Que o Senhor está trabalhando em nós. Nós estamos num processo de santificação, sendo moldados conforme o caráter de Cristo. O Deus, verso 30, que nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele também nos chamou. Vocês lembram que eu falei que tem um chamado externo, que é a pregação do Evangelho, e o chamado interno, que é no coração, o chamado eficaz. Ele nos chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, aquele que começou o processo na nossa vida de salvação, Ele vai terminar. Isso traz uma confiança a nós. Isso é agradável saber que é Deus que está conduzindo tudo. Ele que cuida de nós. E Ele que está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e nós estamos nas suas mãos. Vocês já pararam diante de uma situação de adversidade, uma luta que você enfrentou, e você parar para observar e pensar assim, nossa, isso que eu estou passando aqui tem um propósito, né? Mesmo essa dor que eu estou sofrendo, essa doença, essa dificuldade, essa perseguição, essa coisa ruim que aconteceu aqui, eu posso ter a certeza de que o Senhor está cuidando de mim, que Ele está no controle de tudo isso, e mesmo essa adversidade que eu estou passando vai cooperar para que eu seja moldado conforme o caráter de Cristo. Se você é um cristão, você está nas mãos do Senhor, e Ele está cuidando de você, e Ele está moldando o seu caráter para você se tornar cada vez mais parecido com o seu Filho, Cristo. E nesse processo você vai utilizar os meios de graça, a oração, a palavra, a meditação na palavra, a comunhão com os irmãos. Isso é importantíssimo, mas é maravilhoso saber que Ele não nos deixará escapar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Das mãos do Senhor, ninguém pode nos arrebatar. Verso 38, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 9, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo começa a falar a respeito, e os judeus que não creram, ele vai mostrar que sempre teve um remanescente que Deus preservou, né? Mesmo grande parte dos judeus rejeitando a Cristo, sempre teve aquele remanescente. E aqui no capítulo 9 ele fala a respeito da famosa doutrina da eleição, quando ele vai dizer que amou Jacó, rejeitou Esaú, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e ele endurece a quem Ele quer, que Deus Ele é soberano na
salvação. E essa é uma doutrina que nos humilha e exalta a Deus, que mostra a sua soberania na salvação, a sua misericórdia, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, no capítulo 10, vai falar a respeito da responsabilidade humana. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus tem os seus eleitos, que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, que Ele se compadece de quem Ele quer, o meio pelo qual Ele chama os seus eleitos é através da pregação do Evangelho. Como a gente vai ver no capítulo 10, no verso 14. Como, porém, invocarão aqueles de que não creram? Como crerão naqueles de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Deus tem os seus eleitos? Tem. Como é que Ele chama os seus eleitos? Através da proclamação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a ir atrás dos eleitos do Senhor. A gente vai pregar para todo mundo, né? Quem crê, de verdade, são esses. Esses que Ele chamou, que Ele tocou no coração, que Ele converteu. Mas nós temos que proclamar para todos. Nós não sabemos quem são as pessoas que de fato vão nascer de novo, vão crer. Porque quem opera em nós o querer como efetuar é o Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Qual é a nossa tarefa? Pregar para todo mundo. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você tem proclamado o Evangelho para outras pessoas? Você tem feito discípulos de Cristo? Vocês têm anunciado aos outros, né, que vocês sabem o caminho para a salvação em Cristo Jesus? Você é chamado a pregar o Evangelho. Você é chamado a anunciar as boas novas. E se você não é um cristão, está aqui, eu te convido a crer nesse Evangelho. Arrepender-se do seu pecado e crer em Cristo. Ele te chama, arrependa-se, creia, confie em Cristo. Não há salvação em outro. Meus irmãos, no capítulo 11, ele fala a respeito da relação dos judeus com os gentios, mas eu não vou me ater a isso. Eu queria chegar aqui no versículo 33, porque as cartas de Paulo, elas têm duas partes, geralmente. Uma parte doutrinária e uma parte prática. Ele expõe a doutrina e mostra como nós devemos viver diante dessa doutrina. Ele expõe o Evangelho e depois ele mostra como é que nós vivemos à luz desse Evangelho. Mas depois de expor toda essa doutrina que eu falei para vocês, né, e nós mortos em delitos e pecados, nós totalmente perdidos, Ele nos salvou e explica tudo isso. Todo esse propósito de salvação, que até mesmo o endurecimento dos judeus tinha um propósito para abrir as portas para os gentios, etc., né, que é o que ele trata aqui no capítulo 11, mas eu não vou ter tempo de tratar. Mas quando ele observa todo os 11 capítulos que a gente tratou, Paulo, ele adora o Senhor. A gente observa uma coisa aqui, meus irmãos. A teologia, a doutrina, ela deve levar a gente a duas coisas, pelo menos: adoração e ação. Você se prostrar diante, nossa, que Deus maravilhoso que salvou um pecador como eu. Maravilhosa é a graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Ao meditar nos feitos de Deus, isso deve fazer a gente adorar a Deus. Mas isso deve também fazer a gente tomar uma atitude diante de Deus. Olha o que Paulo ele vai fazer. Verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele louva a Deus, ele glorifica a Deus diante de tão grande salvação. Você glorifica a Deus, você adora a Deus, você tem um coração maravilhado nas coisas de Deus. Quando a gente estuda a doutrina, não é só para a gente ficar cabeção ou ficar xingando os outros na internet. Não é para isso. É para você glorificar a Deus, adorar a Deus, ter um coração
cheio de amor pelo Senhor e adorar o Senhor. E outra coisa, para você tomar uma atitude na sua vida. Você não pode continuar vivendo da mesma forma. Diante de tanta misericórdia que foi mostrada por nós, o que a gente tem que fazer? Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, diante de Deus, um Deus tão misericordioso, apresentei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício a Deus. A nossa vida. Os nossos olhos que antes estavam vendo imoralidades, agora como Jó, a gente vai dizer, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não colocar numa donzela. As nossas mãos que eram usadas para agredir, agora são usadas para amparar. Os nossos pés que caminhavam por caminhos tortuosos, agora vão estar caminhando para proclamar o Evangelho. A nossa vida, o nosso corpo, os nossos dias, nossa juventude, nossa força. Use aquilo que Deus te deu para servir a Ele, para entregar como um sacrifício a Ele, um sacrifício vivo. Não é mais necessário imolar animais em sacrifício a Deus. O sacrifício agora é você se entregar como um sacrifício para servi-lo. Um sacrifício vivo, agradável, santo a Deus. E ele vai dizer no verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pode se conformar com este século, com a maneira de pensar deste mundo. Um mundo no sentido de um sistema totalmente influenciado por Satanás, que não leva em consideração a palavra de Deus. Está todo mundo fazendo de um jeito, mas que fere os princípios do Senhor. Você não pode se conformar. Você não pode seguir o mesmo caminho. Se você sabe que não é assim, como é que você vai ter uma mente transformada? Então, observe segundo a palavra de Deus. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Você precisa ter uma mente renovada, transformada na Escritura. Como é que está a sua meditação na palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia, não só lido, mas refletido, meditado na Sagrada Escritura? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Medite na palavra de Deus. Renove a sua mente na palavra de Deus. Tenha uma visão de mundo bíblica. Observe o mundo à lente das Escrituras. Você vai perguntar o que a Bíblia me diz sobre isso. E quando a cultura for contra a Bíblia, contra a palavra de Deus em assuntos que são inegociáveis para nós, muitas vezes a gente vai ter que ser contra a cultura. A gente vai ter que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram ir para uma fornalha do que se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Não vos conformeis com este mundo. É uma vida diferente. Agora você tem uma visão de mundo à luz da palavra de Deus. E Ele não nos deixou no escuro. Ele nos deu a lâmpada para os nossos pés. Leia em casa todo o capítulo 12. É maravilhoso. Tem muitas coisas práticas sobre o nosso serviço na igreja. Sobre a forma como a gente vai olhar para nós mesmos. Sobre nós utilizarmos nossos dons ao serviço do Senhor. Sobre nós sermos fervorosos no Espírito, no serviço do Senhor, sobre nós não nos vingarmos, mas deixarmos a vingança diante do Senhor. Então tem muitas orientações no capítulo 12, que eu peço, que eu não vou ter tempo para trabalhar tudo, então eu peço que você leia em casa o capítulo 12, pelo menos se você não quiser ler, eu acho que você vai querer ler a carta toda, que é maravilhosa. Então vai falar muita coisa interessante. Aí no capítulo 13 ele fala das nossas relações com as autoridades, você ser um
um bom cidadão, que paga os seus impostos, que obedece às autoridades instituídas por Deus. Né? No capítulo 14 fala de você levar em consideração o irmão mais fraco nas suas decisões. Então, todos esses capítulos finais aqui de Romanos, eles vão mostrar como nós devemos viver à luz das Escrituras, à luz da doutrina apresentada na prática. Isso traz implicações para todas as áreas da nossa vida. Sobre como nós vamos viver na igreja, né, utilizando os serviços, né, os dons que Deus nos deu para servi-lo, observando o irmão como superior a nós mesmos, não querendo buscar aplausos, glória para nós mesmos, servindo o Senhor de modo fervoroso, amando genuinamente o próximo. E um detalhe aqui, meus irmãos, como eu tenho falado e batido nessa tecla, muitas vezes as pessoas têm uma noção errada de vida cristã e de igreja. As pessoas acham que igreja é como se fosse um clube, ou como se fosse algum local comercial, que você vai lá, paga, né, e você tem um serviço. E aí, algumas vezes, o serviço não está muito bom como você gostaria, não tem salinha ainda para as crianças, então eu vou embora para um que ofereça um serviço melhor. Isso não é igreja. Igreja é um corpo, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros, nós somos irmãos uns dos outros, nós devemos servir uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é igreja. Você tem responsabilidades na igreja. Use os dons que Deus te deu, invista no seu irmão, invista intencionalmente na vida de outras pessoas, ajude outros a serem discípulos de Cristo. Vamos cuidar uns dos outros. Percebe que alguém está sumido, vamos atrás daquele que está sumido, fortalecer aquele que está fraco, ajudar o que está precisando de ajuda. Às vezes a gente é muito egoísta, só se preocupa com a gente mesmo, e às vezes tem um irmão passando por necessidade, sentado do teu lado aí na igreja, e você só está preocupado com as suas conquistas, com as suas coisas. Igreja não é um comércio. Igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Vamos amar uns aos outros, meus irmãos. Vamos ajudar uns aos outros na caminhada cristã. Se você percebe, por exemplo, que tem uma cadeira vazia aqui, e tem um irmão, talvez que você não vê faz tempo, liga para ele. Conversa com ele: meu irmão, está tudo bem com você? Estou sentindo a sua falta. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos orar juntos. Incentiva outras pessoas, investe na vida de alguém. Vamos servir uns aos outros. Eu vou ler só um trechinho aqui, no verso 5. Não, verso 4. Vamos lá. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, a proclamação da palavra de Deus, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, serviço, qualquer área da igreja, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, com dedicação. Ao que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É assim que deve ser a nossa vida na igreja. Usando os dons que Deus nos deu, amando uns aos outros, servindo ao Senhor, avançando a obra que Ele nos colocou. Como é que você está vivendo como um membro de igreja? Reflete sobre isso hoje, sobre o seu comportamento. Você tem investido na vida de outra pessoa? Você tem se preocupado com o seu irmão? Como é que está a sua vida diante de tão grande salvação? Como é que está o seu relacionamento com Deus?
Como eu falei no capítulo 13, ele vai falar a respeito de nós sermos bons cidadãos, pagarmos nossos impostos, não ficar devendo nada para ninguém, exceto o amor, né? Porque é vergonhoso para um cristão ficar dando mau testemunho por aí, sonegando impostos, etc, etc. Isso faz com que outras pessoas blasfemem o nome do Senhor quando um cristão se envolve em escândalos ou é um mau cidadão. No capítulo 14, como eu falei a vocês, fala de nós pensarmos até mesmo naquelas pessoas que têm uma consciência fraca e não fazer uma coisa que vai escandalizar o meu irmão. Então, tudo isso agora eu levo em consideração. Eu vivo uma nova vida em Cristo. E, meus irmãos, caminhando para o final, uma coisa que eu acho muito interessante é que Paulo, ele dá nome, ele fala de pessoas que contribuíram com ele, pessoas que ajudaram na caminhada, pessoas que eram cooperadores no Evangelho. E ele vai falando, vamos aqui lá no último capítulo, verso 16. No capítulo 15 ele também já começa a explicar sobre os seus planos, porque que ele queria ir para lá. Ele fala sobre a missão que ele queria cumprir, pede oração para os irmãos, mas eu queria focar aqui no verso 16, no capítulo 16. Recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. E ele vai continuando falando sobre Priscila e Áquila, cooperadores em Cristo Jesus, mais para frente. Fala sobre Maria, que muito trabalhou por vós. Fala sobre nomes de pessoas que foram irmãos amados, cooperadores no Evangelho, que trabalharam no serviço do Senhor, que foram servos fiéis, que foram eleitos no Senhor. Pessoas que cooperaram com o avanço do Evangelho. Quando eu leio essa parte, eu fico perguntando, e se fosse o meu nome? E se fosse o seu nome? O que poderia ser dito de você? Um servo fiel? Um cooperador do Evangelho? Alguém que ajudou na obra do Senhor? Como o seu nome ficaria gravado? Como o seu nome seria chamado aqui? Como alguém que fez a diferença na obra do Senhor, que serviu fielmente, que foi um cooperador, que foi um servo fiel? Ou será que seria como Demas, que amou o presente século e foi embora? Pense nisso. Como você tem vivido a vida cristã? Como você tem caminhado com o Senhor? Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos exorta, que nos ensina, que nos consola, que nos admoesta e nos confronta. Senhor, nós te pedimos perdão por nossos pecados, por nossa negligência, muitas vezes em nossa caminhada cristã. Ajuda-nos a compreender cada vez melhor, Senhor, e de forma mais profunda, a grandiosidade da salvação em Cristo Jesus. A grandiosidade, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, a ponto de enviar Teu Filho para salvar pecadores como nós. Nós te damos graças por isso. Ajuda-nos, Senhor, diante das Tuas Escrituras, da Tua santa doutrina, dobrar nossos joelhos e adorar a Ti, a glorificar o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Senhor, ajuda-nos também a viver uma vida diferente, Senhor, a não só compreender, Senhor, a doutrina, mas que essa doutrina traga, Senhor, implicações práticas na nossa vida. Que a gente apresente a nossa vida, o nosso corpo, os nossos dias, a nossa força, nossa inteligência, que o Senhor, tudo isso que o Senhor tem nos dado, como um sacrifício a Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que a nossa mente seja renovada na Tua palavra, que a gente não se conforme com esse mundo, Senhor, mas sejamos cada vez mais, ter uma mente transformada conforme a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver na igreja de maneira fiel,
a sermos fervorosos no serviço do Senhor, a amarmos o nosso próximo, a utilizarmos os dons para o serviço do Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida cristã autêntica, Senhor, a sermos, Senhor, bons cidadãos também, a levarmos em consideração o nosso próximo, Senhor, e a fazermos a diferença, não desperdiçando a nossa vida, mas vivendo para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.